com o decorrer do tempo, né, é uma responsabilidade muito grande você estar à frente de uma igreja. Hoje, só trazendo uma palavra para vocês, eu estou sentindo aquilo que o pastor sente no encargo em relação a esses anos todos como pastor dessa igreja. E aí eu fiquei durante um bom tempo lá no Vilani, a igreja crescendo, a igreja rompeu, avançou. Algumas células abriram, se multiplicaram, mas aí começou a acontecer muitas lutas. Na minha vida, na vida da minha esposa, da minha família, a Cris e o Natan com 7 meses. 7 meses não, recém-nascido, irmãos. A gente saía daqui de ônibus, descia no Trevo de Bom Sucesso e ia a pé até o terminal, ali o terminal de Bom Sucesso, não, o terminal Pimentas, para pegar um outro ônibus para poder ir para a igreja. E a gente perseverou, lutou durante um bom tempo nessa caminhada de ônibus, todos os dias. Às vezes o Eduardo trazia a gente, e aí a Cris acabou ficando grávida novamente. A gente não sabia que era uma gravidez, a princípio a gente achava que era uma enfermidade, e estava chegando a Elisa. E aí muitas lutas, muita dificuldade. Alguns irmãos lá no ministério não entendiam a questão do dízimo, da oferta. E a gente, naquela época a gente tinha mais ou menos umas 5 igrejas, se eu não me falha a memória. Era Vilani, tinha um em Guarulhos, tinha São Pedro da União naquela época, cadê o Samuel, né? Lambari e Itaim. Fiz as contas de 5, deu certo aí? Vocês contaram também? Mas era mais ou menos 5 igrejas que a gente tinha. Mas aí, que nem eu falei para vocês, veio muita luta, muita dificuldade. Os irmãos não entendiam aquilo que Deus tinha falado conosco através da vida do nosso pastor. E aí houve alguns desentendimentos, e eu passando por luta, por dificuldade, a Cris um pouco enferma. Eu acabei com muito peso, muita dor no meu coração. Eu cheguei no pastor e falei: pastor, e lembrando, irmãos, esse período eu fiquei 2 anos sem trabalhar, 2 anos servindo direto aqui na igreja, através de alguns irmãos que ofertavam na minha vida. Eu era seminarista aqui na igreja, né? E por isso que eu estou fazendo esse paralelo aqui, lembrando algumas coisas, porque eu queria agradecer você, que naquela época investiu na minha vida, porque eu não trabalhava como CLT, eu trabalhava diretamente na obra, e era muito difícil para mim, que eu tinha que ir para minha casa, morar na casa do meu sogro, de favor, e durante 9 meses, eu fiquei sem comprar carne, e sem comer carne, porque eu não tinha condições financeiras de comprar carne para minha esposa, para minha família. Mas Deus sempre guardou a nossa vida e nos sustentou. E sabendo realmente que o meu chamado era para estar naquele lugar, eu acabei tomando a decisão de não estar mais lá, por conta de tanta luta e tanta dificuldade que eu estava passando. E aí comecei a ter alguns conflitos dentro de mim, no meu coração. Não dá mais, sinto muito, não dá mais. E mesmo o meu espírito gemendo e clamando: fica, eu falei: não quero, eu vou voltar para Arujá, e vou voltar a trabalhar, porque eu não trabalhava com o CLT. E aí, irmãos, foi a pior decisão que eu tomei na minha vida, porque depois desse período, aleluia, eu voltei para cá, voltei como líder de célula, liderando uma célula, ali junto com o irmão Domingos, da rede do irmão Domingos. Voltando um pouquinho, eu acabei entregando a igreja para o pastor, para Deus, depois para o pastor Natanael. Não dá mais para mim, pastor, não estou aguentando, estou sufocado, estou sobrecarregado, não está dando, tenho que dar conta dos meus filhos pequenos, eu tenho que levar o alimento para dentro de casa, preciso voltar a trabalhar, eu não consigo mais. Aí voltei para cá, ele falou assim: você vai continuar liderando. Beleza, pastor, continuei liderando ali na casa da Lene, liderei algumas células por aqui, aí comecei a ajudar o irmão Domingos, ele também me ajudou muito. E aí cheguei um dia na casa do irmão Domingos, depois que eu abri mão da igreja lá, irmãos. Cheguei na casa do irmão Domingos e falei assim: irmão, me perdoa, eu não consigo mais andar com você não. Se aproximar um pouquinho mais. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Guilherme. Eu não consigo mais andar não quero mais liderar não, irmão.
E aí o irmão ficou meio assim, sem entender o que estava acontecendo. Entreguei a célula para Deus, entreguei para o irmão Domingos e entreguei para o pastor. E aí eu fiquei aqui, frequentando a igreja como um membro comum. Tinha dias que eu estava em casa, irmãos, e eu não conseguia ir para mais uma célula, não conseguia vir mais para a igreja, para o culto. E quando eu me vi preso dentro de casa, sem forças para poder lutar, sem forças para poder orar, para clamar ao Senhor. Mas eu sabia do chamado de Deus na minha vida, que era para me estar naquele lugar. E depois de muito tempo, para poder resumir aqui, a gente entrar na palavra, que eu creio que a palavra é muito mais importante do que o que eu esteja falando nesse momento, mas eu achei pertinente compartilhar isso com você, porque esse momento aqui, irmãos, que toda a glória, toda a honra seja dada ao Senhor Jesus Cristo, é um momento de cura para a minha vida. Porque um dia, eu voltei lá no Vilani, há um tempo atrás, e o pastor sabe disso. Lá não é mais emanação, é outro ministério, chamado Nascidos de Deus. E o rapaz o obreiro que fazia parte da nossa igreja, acabou decidindo andar com outro ministério. Amém, glória a Deus, ele continua sendo nosso irmão. Eu tenho muita amizade com os irmãos de lá. E aí um dia eu fui lá fazer uma visita, ele falou assim: você vai pregar hoje aqui? Eu falei: não, pô, não posso pregar não. Estou debaixo de uma liderança, de uma autoridade aí, eu preciso da permissão do meu pastor. O pastor demorou para responder, mas aí o pastor depois respondeu. E aí, irmãos, quando eu fui ministrar a palavra lá, eu recebi uma cura também naquele lugar. Porque, que eu falei para vocês, eu tinha certeza e convicção que a vontade de Deus era que eu fosse enviado para aquele lugar. Quando eu voltei para cá, eu estava dizendo não àquilo que Deus tinha me chamado para fazer. Então, quando eu tive a oportunidade de estar ali à frente daqueles irmãos, eu pedi perdão para toda a igreja. E eu queria pedir perdão para você que estava aqui naquela época, que você, com a sua oferta, porque teve irmãos aqui que ofertavam na minha vida. A igreja me sustentava naquela época. Eu acabei abrindo mão do meu chamado por conta de lutas e dificuldades, que eu sabia, tinha certeza dentro de mim, que Deus ia me honrar e ia me abençoar. Mas eu acabei tomando essa decisão, uma decisão precipitada, uma decisão baseada na emoção e na minha vontade, e não na vontade de Deus. E hoje eu me sinto curado aqui diante de vocês. Tenho a oportunidade de inúmeras vezes estar ministrando num encontro em outras igrejas do nosso meio, até culto de jovens e adolescentes, mas é a primeira vez, irmãos, que eu estou tendo a oportunidade de compartilhar uma palavra com vocês num culto de adultos. E isso é motivo de muita alegria para mim, e motivo de cura e restauração para a minha vida espiritual e para o meu ministério. Louvado seja Deus por tudo isso. Amém? Então assim, há 6 anos o pastor me chamou, né, eu consegui, aos trancos e barrancos, me levantando, buscando o Senhor, fazendo a vontade de Deus. A Giovana inventou de abrir uma célula lá em casa, né, falou assim, eu estava sem célula na época, vamos fazer uma célula na sua casa lá. Aí eu falei: não, minha casa é bem simples, 2 cômodos, né, não dá não, Giovana. Aí minha esposa foi e falou assim: se é para Deus, independente da nossa casa, nós vamos abrir. Ela abriu a célula lá. A Giovana foi e liderou a primeira célula, eu como anfitrião, minha esposa como anfitrião. Irmãos, depois a Giovana desapareceu. Falou: Rui, eu tenho responsabilidade com o culto de jovens no sábado, tem como você liderar a célula? Aí eu falei: caramba, meu. Beleza, Giovana. Aí no outro sábado: Rui, eu vou ter um compromisso e tal, tem como você liderar a célula? Irmãos, a Giovana assumiu, irmãos. E aí eu comecei a liderar a célula, né, a pastora Giovana, com todo respeito, depois ela vai ouvir isso, ela sabe disso. Depois comecei a liderar a célula cresceu, multiplicou. O pastor falou: Rutenberg, a gente vai fazer alguns ministérios na igreja e eu senti de chamar você para ser líder de ministério de intercessão. Eu falei: caramba, que da hora, esse negócio aí é bom, hein? Eu gosto muito de oração e de intercessão, irmãos. Eu posso dizer que eu estou me apaixonando a cada dia por esse tema. E aí é um tema bem desafiador. E eu aceitei há exatamente 4 anos atrás. Eu sou líder do Ministério de Intercessão aqui da igreja, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, juntamente com o Samuel e com a Marlene, que nos apoia aí. Louvado seja Deus. A princípio é isso, irmãos. Eu queria
fazer uma oração. Aleluia. Eu sei que a Rebeca já orou, mas eu gostaria de orar junto com você. Porque apesar de tudo que eu falei, nada disso que eu falei tem importância nenhuma se não fosse o Senhor Jesus Cristo na minha vida. Tudo é para que o nome dele seja exaltado e glorificado. E a minha oração hoje é que você possa estar com o seu coração aberto para receber uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé, uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de exortação, uma palavra de conhecimento, de sabedoria. A minha oração é que você saia daqui realmente diferente da forma que você entrou aqui nesse ambiente. Não porque o Rutenberg está ministrando, porque eu creio que a cada culto que o Senhor tem falado conosco, são momentos pertinentes para a gente sair daqui de uma maneira diferente, igual entramos nesse ambiente. Porque quem muda a nossa vida não é o ambiente, é o poder de Deus através do Espírito Santo. E eu tenho certeza, irmãos, e convicção, que o Espírito Santo vai mexer com você nessa manhã, vai te incomodar, vai acender uma chama em seu coração que se apagou. Eu quero te dizer que você vai sair daqui diferente. E fique com esse sentimento, com esse pensamento em seu coração: eu vou sair daqui diferente. Não por conta do Rutenberg, mas por conta da palavra de Deus que vai ser ministrada neste lugar. Senhor Deus, nesse momento eu faço essa oração, Deus, que o Senhor possa gerar um sentimento de temor e responsabilidade, Pai, com cada um de nós, como igreja, como irmãos. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, para que possamos entender e compreender a importância, Deus, do nosso chamado, do nosso propósito aqui nessa terra, Pai. Oh Jesus, traz para nós, ó Pai, espírito de revelação e sabedoria da Tua palavra. Oh Jesus, que de mim mesmo, Pai, não venha fluir nada, mas que possa fluir o Teu Espírito através da minha vida. Eu me coloco neste lugar como um instrumento, como um canal, para que o Teu Espírito possa fluir e tocar em cada vida, em cada coração nessa manhã, ó Deus. Eu não tenho capacidade nenhuma de mudar essas vidas, mas o Senhor tem, através da Tua palavra, através do Teu Espírito, Pai, tem poder para transformar, reavivar, reacender corações e vidas que estão apagadas no nosso meio, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Você possa estar com o seu coração aberto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queria que você colocasse a mão no seu coração, por gentileza, se você achar assim necessário, e fizesse uma oração assim junto comigo, né, do seu jeito, da sua maneira, né? Senhor, nessa manhã, eu abro o meu coração para receber uma palavra de encorajamento, de exortação, de correção se for necessária, para que eu possa me posicionar como um homem, como uma mulher, como uma criança, um adolescente, um jovem, que quer realmente fazer a vontade de Deus e obedecer aos seus mandamentos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, aleluia. Deixa eu ver se eu acho uma caneta aqui. Glória a Deus. Eu falei para vocês que tem um tema que mexe muito comigo, né? A questão da oração e da intercessão. Eu não sei quanto tempo tem para ministrar, que eu já falei demais, mas eu creio que vai dar tempo. Já é 10h05. 40 minutos. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia, ela nos ensina que a oração é um relacionamento entre o homem e Deus, um relacionamento sincero, de confissão, é uma conversa com Deus, um diálogo entre você e Deus. E isso é oração. Você entrar ali para o seu quarto, não precisa ser necessariamente no quarto, mas se estiver aí para o quarto, sozinho, amém, glória a Deus. Esse é o que significa a oração, um relacionamento íntimo com Deus. Você e Deus. E intercessão é quando você se coloca no lugar de orar por outro, de interceder por outro, ou por uma causa,
ou pelas nações, ou por um estado, pela rua, por um bairro, pela cidade, por uma pessoa que está enferma, uma pessoa que está, de repente, aprisionada nas drogas, no crime, no crack, na cocaína, na prostituição, na lascívia, no adultério. Você se levanta para interceder, se colocar no lugar dela e orar, interceder pela vida dela. Isso é intercessão. E quando o pastor falou comigo, Rutenberg, gostaria que você ministrasse no culto de domingo. Eu falei, pastor, você tem uma palavra pronta? Ele falou, pastor, eu tenho algumas palavras prontas, mas eu queria, assim, trazer alguma coisa que realmente eu tenho vivido, praticado e lutado para poder fazer com excelência. Eu queria falar sobre tal tema. E aí, ele, fica tranquilo, pode ir. E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre oração e intercessão. E eu dei um título para essa palavra. A princípio você não vai entender aqui o começo, a questão do título. Mas depois você vai compreender. Mas eu vou falar o título aqui, e depois eu vou terminar com esse título. Ou com um título diferente. Que a gente escolhe alguns títulos para alguma palavra, mas durante a palavra Deus fala a respeito de outros temas em relação àquilo que você estava pensando. E o título que eu coloquei aqui, o poder da igreja que ora e intercede. Aleluia! Durante muitos anos, irmãos, a gente viveu grandes movimentos aqui dentro do nosso ministério. Muitos irmãos são dessa época. Um crescimento explosivo. Nós chegamos a quase 1000 membros. Alguns irmãos aqui são dessa época. Tinha arquibancada. Isso aqui era lotado, estrumbado de gente. Não era, irmãos? Que glorioso, que maravilhoso. Que poderoso aquela época, aquele tempo. E não era somente o nosso ministério. Eu percebo que naquela época também houve outros picos de avivamento em alguns lugares do nosso país. Aqui na América também. Se eu não me engano, na Argentina, teve um grande movimento do evangelho, da pregação da palavra, há uns 20 anos atrás. Então isso queimava no nosso coração, ardia no nosso coração, né? Encontros, um na sequência do outro. Irmãos, acho que o encontro era uma vez por mês. E a gente se preparava, orava, jejuava, lia a Bíblia. 4 horas da manhã a gente estava aqui no prédio da igreja, parecia uns loucos, andando para lá e para cá, trombava um no outro, e orando, clamando, buscando o Senhor. E aí hoje, irmãos, esses dias eu pensando, falei, caramba, por que naquela época acontecia tudo isso? E aí, eu senti realmente o Espírito Santo falando comigo. A gente precisa se posicionar como igreja para orar e interceder. Porque durante muito tempo, a gente viveu isso, mas depois, isso, de certa forma, deu uma esfriada. E veio a pandemia, irmãos. E parece que congelou alguns irmãos e até mesmo algumas igrejas. E o Espírito Santo tem me incomodado a respeito disso. E durante muito tempo, houve esse tempo principalmente de pandemia, se criou uma ideia de que só algumas pessoas podem orar. A gente tem um grupo de intercessão aqui na igreja. Mas quero dizer para você que não é responsabilidade somente do grupo de intercessão orar pela igreja e pelos enfermos. É responsabilidade de cada crente. Você que aceitou Jesus e recebeu o Espírito Santo. Quando você recebeu o Espírito Santo, você recebeu a unção de oração e intercessão na sua vida. Quando você recebe o Espírito Santo, irmão, você recebe a intercessão e a oração. É um clamor que gera no nosso coração. Pode ser que em algum momento isso se esfriou, até mesmo se apagou, mas eu quero te dizer que você vai sair daqui com uma mentalidade diferente. Não é responsabilidade do Samuel, do Rutenberg, da Marlene Molaia, não é responsabilidade do pastor, é responsabilidade de toda a igreja, orar e interceder pela nossa igreja, pela nossa vizinhança, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. É uma responsabilidade minha e sua como cristão, como homem e mulher de Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero que caia por terra toda a mística que foi criada nesses últimos anos. Que a oração e intercessão é só para alguns, é só para um grupo. É mentira do diabo, irmãos. É mentira de Satanás. Deus chamou eu e você para orar e interceder, independente da sua função aqui no ministério.
Você não precisa ser um líder, um discipulador, um obreiro, um pastor para orar, para interceder. Deus está chamando a gente, irmãos, para um novo tempo. Você acha que nós vivemos um avivamento lá atrás, maravilhoso, poderoso? Eu também acho e acredito que foi um avivamento maravilhoso, poderoso. Mas Deus quer trazer um novo avivamento e um reavivamento para a igreja nos dias de hoje. E Ele quer usar a minha e a sua vida. Ele quer usar eu e você, irmão. Pessoas simples, que ninguém dá nada. Que o mundo muitas vezes rejeitou. O pai ou a mãe rejeitou. Aleluia. Glória a Deus. É mentira do diabo que a responsabilidade de orar e interceder é somente para alguns. Um pequeno grupo que faz parte da igreja. A responsabilidade de todo cristão que aceitou Jesus e recebeu o Espírito Santo. De orar e interceder. Pelos enfermos. Pelos endemoniados. Pelos cativos. É responsabilidade minha e sua, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu aquietar o meu coração aqui um pouquinho, irmãos. Então, voltando aqui. Mentira de Satanás, novamente, que o encargo de oração seja somente para um grupo, ou um grupo de intercessão na igreja. Deus está chamando a gente para ser uma igreja intercessora. Uma igreja que ora, que intercede, com clamor, com coragem, com disposição, com perseverança. Então, o que devemos ensinar, à luz da palavra de Deus, tem que ser ao contrário. Ou seja, temos que ensinar toda a igreja a orar e a interceder, porque essa é a vontade de Deus. Desse modo, o poder de Deus será liberado sobre toda a igreja nesses dias. Dá para imaginar, irmãos? A gente lá no grupo de intercessão tem um relógio de oração. Né? Os irmãos que fazem parte da intercessão estão cientes disso. E a gente tem lá orações à meia-noite, a 1h da manhã, e aí vai. Todos os horários. A gente estipulou. Não tem necessidade de um irmão orar da meia-noite a 1h, mas pelo menos 5 minutinhos, 10 minutinhos. Se você conseguir. Coloca o relógio para despertar. E imagina, irmãos, a gente está trabalhando com isso lá no grupo. Mas eu quero dizer para você que não é responsabilidade só do grupo. É responsabilidade de toda a igreja. Mas imagina toda a igreja, irmãos. Todos nós envolvidos, crianças, adolescentes, jovens, adultos, maioridade, envolvidos nesse relógio, orando e clamando ao Senhor todos os dias. Que poderoso seria isso, irmãos. No seu tempo, na sua condição. Sabemos também que você tem o seu trabalho, a sua família, as suas responsabilidades. Mas em algum momento dessas horas aí, irmãos, eu tenho certeza que você pode se encaixar 5 ou 10 minutos para orar e clamar pela nossa nação, pelas nossas vidas, pela nossa família, pelas nossas células, pela nossa igreja. Imagine um relógio de oração funcionando nessa totalidade. O quão poderoso isso seria. Aleluia. Glória a Deus. Pode imaginar, irmão, todos nós comprometidos com oração e intercessão, no prédio da igreja, nas suas casas, nas células, nos encontros, nos cultos, nas ruas, no trabalho, nas escolas, nas faculdades, nos hospitais. Eu não paro de sonhar com isso, irmãos, com essa realidade. E se ela é estendida e trabalhada no nosso meio, com a nossa liderança, poderá trazer hoje uma mudança radical para nossas vidas e para o nosso ministério. Voltando a falar do relógio de oração, imagina os irmãos orando 1h por dia, jejuando, lendo a palavra, buscando o Senhor. Isso ia impactar de forma tão poderosa a evangelização, no crescimento e multiplicação das nossas células, na implantação de novas igrejas, no envio de novos missionários, no amor verdadeiro no meio da igreja, na santidade, e produzirá muitos frutos e benefícios para o reino de Deus. Mas às vezes, irmãos, a gente não consegue orar 1h para ir trabalhar no encontro. A gente não consegue chegar mais cedo no culto para interceder pelo nosso culto. Às vezes, irmãos, a gente tem um momento de orar aqui 15 minutos. Aqui na igreja.
Mas às vezes você fica disperso, conversando. E aí você perde a oportunidade de orar e interceder pela igreja, pelo culto, por sua vida. Então não desperdice mais seu tempo. Se alguém vir te atrapalhar, fala, irmão, eu estou orando agora. Que a gente tem a oportunidade de conversar com esses irmãos, com essas pessoas, em várias outras ocasiões e momentos. Mas no momento que você se separou para orar a Deus, é para você orar a Deus, irmão, irmã. É para você buscar o Senhor. Tem irmãos que não conseguem orar 1 hora por dia para ir trabalhar no encontro, irmãos. Antigamente, a gente orava 1 hora, jejuava. Quando se fala de jejum aqui, irmãos, o negócio é mais estreito. Eu creio que em breve eu vou falar com o pastor. Eu creio que ele vai ouvir essa pregação. Pastor, eu quero que na próxima oportunidade que Deus me der subir aqui, eu queria falar sobre jejum. Hoje eu quero falar sobre oração e sobre intercessão. Quando se fala de jejuar, os irmãos, a nossa carne começa a gritar, irmãos. Se a gente ficar sem uma refeição, a gente vai morrer, irmãos. Quando se fala de jejuar, a nossa carne grita. Ninguém quer jejuar. Vou falar para você, se você ficar da forma que você está, você também não vai orar. Porque tem alguém aqui que faz parte de academia ou malha, alguma coisa nesse sentido? Irmãos, eu nunca fui na academia. Não, para não falar que eu fui na academia, mas não foi para me treinar, foi para ver um amigo meu treinar. Eu nunca fui na academia, irmãos. Vou falar para você que frequenta academia aí, no começo, é meio esquisito, né? Mas aí, conforme você vai caminhando, conforme você vai se exercitando, uma caminhada, eu não vou na academia, mas de vez em quando faço umas caminhadas, né, irmão Wallace? Amém, glória a Deus. Joga uma bola de vez em quando, mas amém, glória a Deus. Mas assim, quando você começa a exercitar o seu corpo, aquilo vai te deixando mais animado, mais disposto. Eu falei que talvez ia correr, né? Você vai ficando mais, com mais disposição, acorda mais animado. Irmãos, quando você começa a praticar a oração, é parecido, irmão. No começo você vai ficar meio assim, e não vai saber como orar e tal, como interceder, mas conforme você for se envolvendo e caminhando com quem ora, quando você anda com quem realmente está ali há um bom tempo, fazendo os exercícios, você vai tomando gosto. E aquilo vai crescendo, quando você vai ver, você está ali. Né? Bonitão, bonitona, aleluia, abençoado, abençoada. Deus quer fazer isso com a sua vida espiritual. Que você esteja firme e forte na oração, na intercessão, meu irmão. Eu queria que projetasse um texto aqui, por gentileza. Mateus capítulo 26. Capítulo 40, provavelmente 40 e 45. Por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vocês estão conseguindo compreender, entender? E voltando para os discípulos, olhou-os dormindo e disse a Pedro: então nem 1 hora pudesses vigiar. Tem umas outras versões que aqui está a orar. Vou ler mais uma vez. E voltando para os discípulos, achou-lhes dormindo e disse a Pedro: então nem 1 hora pudesses vigiar comigo? Continua, por gentileza. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível, passa de mim este cálice, que eu não beba e faça a tua vontade. Faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez, dormindo. E voltando, achou outra vez, dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. 45. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormes e repousas? Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Irmãos, isso aqui é Jesus Cristo exortando Pedro e os discípulos. Por quê? Em vez de eles estarem orando, buscando o Senhor, eles estavam dormindo. Oh, irmãos, Jesus falou para Pedro: vocês não conseguem
vigiar comigo 1 hora. Vocês não conseguem orar comigo 1 hora? E nesse texto aqui, Jesus estava no Getsemane, se preparando em Deus, buscando no Senhor para poder ser preso e ser crucificado. E ele subiu para orar. E quando ele desceu, não foi uma vez não, irmãos. É isso que me intriga, não foi uma vez só. Foi 2 vezes, foi 3 vezes. Jesus desceu e falou, vocês não conseguem orar 1 hora comigo? Isso é muito intrigante, irmãos. É muito desafiador. 3 vezes, Jesus desceu e encontrou os discípulos dormindo. Talvez nessa manhã, a sua vida espiritual de oração e intercessão esteja dormindo. Eu quero te dizer, irmão, se você se posicionar em Deus, Deus vai acordar você nessa manhã. E você vai sair daqui diferente, com esse espírito queimando no seu coração de oração e intercessão. Aleluia. Dando continuidade à palavra agora, tá, irmãos? Acredita que agora que é a palavra? Aleluia. Eu falei o título dela, mas aqui era só uma introdução. Vamos lá para Atos capítulo 12, versículo 5. Aqui eu vou citar um exemplo da igreja primitiva. Uma igreja que viveu poderosamente grandes sinais e maravilhas e milagres através da oração e da intercessão. E queria que você guardasse na sua mente aí. Caramba, Pedro e os discípulos tiveram a oportunidade de estar orando e intercedendo por Jesus, porque ele ia ser preso, ia ser crucificado, mas quando Jesus desceu, eles estavam dormindo. Aí agora eu queria que você... Aqui já é uma outra parte, irmãos. Já é mais para frente, aqui em Atos. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Só até ali mesmo, volta lá mais uma vez assim. Só aqui mesmo. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Irmãos, Pedro, nesse momento aqui, ele era o líder da igreja, ele era o pastor da igreja. Olha que tremendo, olha que interessante, irmãos. Como que o pastor da igreja, o líder, está preso? Ele foi preso por Herodes. Herodes representa Satanás aqui. E ele foi preso. E, dando continuidade aqui, eu não vou me alongar muito, mas, dando continuidade aqui, a Bíblia fala que os irmãos, toda a igreja, por parte da igreja, tem outras versões que fala, toda a igreja estava orando a favor dele. O pastor não estava lá na igreja. Mas quando eles souberam que o líder deles, o pastor, estava preso, a igreja inteira se posicionou em oração e intercessão. E o poder de Deus se manifestou ao ponto de as cadeias serem abertas e Pedro ser liberto para a glória de Deus. E o interessante aqui, irmãos, que lá atrás, no capítulo que eu mencionei para vocês, Jesus repreendeu Pedro porque ele estava dormindo. Mas na hora que ele é o líder da igreja, estava preso. E os irmãos estavam orando e intercedendo por sua vida. Então Pedro aqui já não era mais a mesma pessoa. Pedro aqui já estava assim, empoderado do poder e da autoridade do Espírito Santo na vida dele. E a igreja, junto com ele, caminhava nesse mesmo Espírito, orando e intercedendo uns pelos outros. Esse é um encargo meu e seu, como homens e mulheres de Deus aqui nessa igreja, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Na igreja primitiva, a tarefa de intercessão e oração era da igreja, e não apenas de um grupo de pessoas com um chamado especial. Esse versículo de Atos é uma declaração muito esclarecedora sobre a vida de oração e intercessão da igreja. Pedro estava preso, e a igreja, sabendo disso, mobilizou-se totalmente em oração. A igreja se mobilizou, irmão. A igreja se juntou e falou, vamos orar pelo nosso líder. Aleluia. Glória a Deus.
Esse texto de Atos não diz que um grupo de intercessores ou um ministério de intercessão da igreja primitiva estava orando, ou engajado na oração e na intercessão, mas diz havia oração incessante a Deus. Toda a igreja a favor de Pedro. Irmãos, essa palavra também me deixa angustiado. Havia oração incessante. Os irmãos não paravam de orar e clamar pela libertação do seu líder. Pela libertação do seu líder. Oração incessante, com perseverança, com súplicas, com clamor, com busca, com intensidade, com fervor. Eles não davam descanso em nenhum momento para eles, porque eles sabiam da necessidade de Pedro ser liberto daquela prisão. Porque senão ele ia morrer mais para frente. Da mesma forma que foi morto um pouco atrás, não precisa voltar. Antes desse acontecimento aqui, Herodes já tinha matado Tiago. Imagina como a igreja estava naquela época, sendo perseguida. Herodes querendo matar os líderes da igreja evangélica naquele tempo, da igreja primitiva. Aleluia. Glória a Deus. Aqui está a razão pela qual estou batendo nessa tecla repetidamente. Até que todos possam ter revelação dessa verdade e compartilhar com os outros. A igreja toda estava orando e intercedendo por Pedro, irmãos. Não era apenas um grupo especial. Não era apenas o grupo da intercessão, da emanação. Era toda a igreja orando em todo o tempo. Toda a igreja, irmãos. Não acho que a questão da oração e da intercessão é só para algumas pessoas que têm um chamado especial. Que nem eu falei para vocês, vou repetir mais uma vez. Você que aceitou Jesus e recebeu o Espírito Santo, aí está o Espírito de oração e intercessão dentro de você. Você só precisa exercitar isso. Aleluia. Na linguagem de hoje, né? Imagina naquela época, na linguagem de hoje, irmãos. Você se comunicando através do WhatsApp, né? Do Facebook, Instagram, Twitter, Tinder, TikTok, mensagem, telefone, e-mail. Telefonemas, toda a igreja primitiva se mobilizou para orar até Deus agir como ele agiu. Imagina, a gente se comunicando. Hoje a gente tem esses meios aí, que às vezes esses meios nos afastam de Deus, né? Mas esses meios podem ser usados para a obra de Deus, para você se comunicar com o irmão. Vamos orar hoje, por tal motivo, vamos clamar hoje, por tal motivo. Mas às vezes o Instagram, o Facebook tem tirado o seu tempo. Em vez de você buscar fazer a vontade de Deus, você está deixando ele roubar o seu tempo de buscar a Deus. Mas aquela igreja, ela se mobilizou de tal forma, até Deus agir como agiu. Creio que isso se aplica totalmente à palavra de Isaías 62, versículo 6. Aleluia. Isaías 62. Eu não estou conseguindo enxergar direito aqui, mas eu acho que é o 6. Deixa eu ver se é o 6 mesmo. É esse aí mesmo. Eu acredito que tudo isso que eu estou falando a respeito da oração e da intercessão da igreja primitiva, pode se associar a isso aqui, ó. Todos os teus muros, ó Jerusalém, os guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis, lembrado o Senhor, não descanseis, capítulo 7, ou versículo 7. Nem dei a ele descanso, até que os restabeleça Jerusalém e ponha por objeto de louvor na terra. Aleluia, eu creio que isso se aplica a essa passagem. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém, jamais descansarão. Dia e noite vocês clamam pelo Senhor. Não se entreguem ao repouso. Não lhe concedam descanso até que restabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. Esta passagem nos fala que devemos buscar ao Senhor e não darmos a nós e nem a ele descanso, até vermos Jerusalém ser restaurada, Pedro ser liberto da prisão, seu filho, sua filha ser resgatado das trevas, libertos e curados, seus amigos serem salvos, seu casamento e sua família serem restaurados, sua rua ser alcançada, sua cidade, nosso estado, nosso país, as nações, que todos possam ouvir que Jesus Cristo é o Senhor do universo e que morreu para nos resgatar.
que os nossos vizinhos sejam salvos, os vizinhos da nossa igreja, que possamos clamar e não dar a nós descanso, irmão. Jeremias fez isso, Salomão, Davi, Moisés, até mesmo o povo de Israel, que foi um povo difícil de ser pastoreado, guiado. Eles pecaram muitas vezes, mas quando Deus trazia a correção, então todos eles, não somente Moisés, ou um grupo de levitas ou intercessores, mas toda a congregação de Israel se colocava diante do Senhor, e o Senhor respondia com sua misericórdia e restauração, libertação e cura, irmãos. Nós precisamos, irmãos, exercitar o nosso espírito através da oração e da intercessão. Nós não podemos mais viver da mesma forma, deixando a preguiça, a zona de conforto, a procrastinação, amarrando a nossa vida de oração e intercessão, irmão. Às vezes é preguiça, irmão. Às vezes é a zona de conforto, irmão. Por mais que seja duro ouvir isso, mas é verdade. A procrastinação também nos atrapalha de ter uma vida íntegra de oração e intercessão com o nosso Deus. Quando eu ouvi falar sobre isso, da questão da preguiça, do comodismo, da procrastinação, isso mexeu comigo. Eu não sabia o que significava essa palavra procrastinação. E um dia, numa reunião de discipulado com o meu pastor, ele falou: você está procrastinando. E aí eu não sabia o que era, essa palavra me incomodou, irmão. Procrastinação. Eu estou falando certo? É isso mesmo, né? Quando eu vi isso me gerou um negócio dentro de mim. Eu olhei para o pastor assim, foi: quem é esse cara para falar esse negócio para mim? Eu nem sei o que é isso. E aí eu fui para casa, incomodado. Falei: o que ele quis dizer? Eu anotei aqui, irmão, para poder não... Um dele me falou isso, eu entrei em crise. Procrastinação. Caramba, eu ando tanto tempo com o pastor falou que eu estou procrastinando. Ah, não, peraí, fui lá ver. Irmãos, ó, eu preciso usar óculos, eu vou ter que passar no oftalmologista. Mas o Espírito Santo vai dar clareza aqui. Significa adiar tarefas importantes, o que pode levar a consequências negativas, tanto na vida natural quanto espiritual. Sendo considerado um mau hábito ligado à preguiça e à negligência. Procrastinação impede que pessoas realizem o que precisa ser feito e desperdice o tempo, que deve ser valorizado e aproveitado ao máximo para a glória de Deus. Isso mexeu comigo, irmãos. Eu falei: não, meu pastor falou um negócio desse para mim. Não, peraí. Eu preciso me posicionar, preciso colocar em dia a minha vida de oração, de intercessão. Eu preciso me conformar. Eu não posso mais ver dessa forma, não. Adiando para amanhã o que deveria ser feito hoje. Não, irmãos. Eu quero ser uma boca profética na sua vida. Irmãos, eu não sei com quem Deus está falando aqui, mas recebe. Para de adiar, irmãos. O que você precisa fazer hoje, deixando para fazer amanhã. Para de adiar. Por isso que a sua vida espiritual, a sua vida de oração e intercessão não rompe e não flui. Porque você fica postergando, adiando. Amanhã eu oro, amanhã eu vou jejuar, amanhã eu vou ler a Bíblia. Quando você vai se posicionar, irmão, irmã? É hoje. Hoje Deus quer incomodar você no seu coração e no seu espírito, para você sair daqui diferente, meu irmão. Chega! Dá um basta hoje, minha irmã. Dá um basta hoje, minha irmã. Eu não sei qual a sua luta, a sua dor, eu não sei qual a sua prisão, mas Deus hoje quer libertar você das cadeias e amarras que estão impedindo você de crescer na oração e na intercessão, minha irmã. Espírito Santo. Chega, minha irmã, chega, meu irmão. Você tem vergonha, tem medo? Que eu quero o Senhor, qual é a sua dificuldade? Falar com Deus em oração, um diálogo sincero com Ele, com o Pai. Pai, eu não consigo orar, eu não consigo interceder. Fala com Ele, através da oração. Essa é a ferramenta que o Senhor nos deu para se comunicar com Ele, minha irmã, meu irmão. Ferramenta poderosa
que nós estamos desperdiçando nesses dias, através da preguiça, da negligência. Nós não podemos aceitar mais viver dessa forma, minha irmã, meu irmão. Nós devemos sair daqui diferentes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Voltando ao exemplo da igreja primitiva, vemos que em Atos descreve que todos os dias os crentes estavam juntos, partiam o pão de casa em casa, tinham comunhão e oravam. Era parte da vida da igreja, era seu estilo de vida, e não apenas mais uma reunião da igreja onde só alguns participavam, mas parte integral da igreja. Todos os crentes eram envolvidos. Com o resultado, houve um varrer de conversões, de sinais e maravilhas, e do avanço missionário na igreja primitiva naquela época. Gostaria que você projetasse Atos, capítulo 28. A letra está muito pequenininha aqui. Ou versículo, na realidade, capítulo 5, versículo 28. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Isso, obrigado. Dizendo expressamente: vós ordeneis que não ensineis nesse nome, contudo enchestes Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A igreja nesse momento aqui vivia em perseguição, irmãos. E os apóstolos não podiam nem mais ensinar a palavra de Deus naquela época. Mas o Senhor continuou movendo no meio deles, de maneira poderosa. Olha que tremendo, irmãos. O resultado, a igreja conseguiu. Esse resultado a igreja conseguiu porque ela orava e intercedia juntos, todos os dias, e estando em comunhão. O primeiro amor era renovado, a todo instante. A cada milagre, a cada conversão, novas chamas eram acesas, acrescentadas e acesas à vida da igreja e de todos os irmãos. Irmãos, Deus não quer apenas um grupo de pessoas orando e intercedendo na igreja, mas Deus quer uma igreja intercessora, onde todos, como o corpo de Cristo, estejam juntos, engajados, perseverando, lutando e orando, intercedendo até o poder de Deus ser liberado sobre nós. Essa é a vontade de Deus, meus irmãos. Eu creio que essa é a vontade de Deus para nós hoje, como igreja. Que nem eu mencionei no início, nós vivemos grandes movimentos nas nossas igrejas, nas nossas igrejas, como um todo, na nossa célula, nos nossos encontros. E isso, de uma certa forma, foi se esfriando, se apagando, mas Deus quer reacender essa chama no meu e no seu coração. Nós precisamos nos levantar como uma igreja que ora e que intercede. Na Bíblia, a Bíblia nos mostrou aqui, irmãos, que existem várias formas da gente buscar o Senhor. E a principal delas é reconhecer. Quando a gente precisa reconhecer onde nós estamos falhando com Deus. E com nós mesmos. Porque se um dia você aceitou Jesus, irmão, se você recebeu o Espírito de intercessão e oração, você precisa se posicionar como um homem, como uma mulher de Deus. Eu cheguei ao final aqui, eu queria que você curvasse a sua cabeça nesse momento, fechasse seus olhos. Que o Espírito Santo possa falar com você. Eu poderia fazer um apelo aqui, chamar todo mundo aqui para frente, até eu mesmo. Mas eu não vou fazer isso, irmão. Mas você sabe a resposta que você precisa dar a Deus. Se é aí no seu canto, aí na sua cadeira. Eu decidi nesses dias, irmãos, fazer coisas que eu nunca fiz no início da minha conversão. Parece loucura para os homens, mas eu quero fazer a vontade de Deus. Se você quer ver sua célula crescer, sua célula se multiplicar, você
Você quer ver seu ministério romper? Seu ministério avançar? Você precisa se posicionar como uma igreja que ora e que intercede. Como um homem e uma mulher que ora e que intercede. Não passe essa responsabilidade para o pastor, para o líder de intercessão, para os líderes de intercessão, para os líderes de ministérios, para os líderes de célula. Essa é uma responsabilidade sua, minha irmã, meu irmão. Não precisa o líder falar, vamos orar por isso, por aquilo. Não precisa o pastor chegar aqui e falar, semana que vem nós vamos orar e jejuar por esse ou por aquele motivo. Não, irmãos, não precisa o pastor falar nada para você. Pedro estava preso. Ninguém precisou falar nada. A igreja se levantou e orou e clamou até ele ser liberto. Será que você precisa de libertação, irmão? Das cadeias que têm amarrado a sua vida de oração e de intercessão? Fala com Deus. Reconhece diante de Deus. Você fez uma oração aqui no começo, que abriu o seu coração para receber uma palavra de exortação. E eu creio que não é o Rutenberg que está te exortando. É Deus te exortando nessa manhã. Até quando, minha irmã? Até quando, meu irmão? Você vai ficar procrastinando a sua vida de oração e de intercessão? Até quando, minha irmã? Você vai ficar adiando, negociando. Jesus, através do poder de Deus, arrancou Pedro daquela prisão. O que é que tem aprisionado o seu coração, minha irmã? Qual é as cadeias que precisam ser quebradas no seu coração para você romper? Você precisa tomar posse dessa palavra e se encorajar e falar, Deus, eu não vou mais viver dessa forma. Eu vou me levantar como um homem, como uma mulher, como um adolescente, um jovem que ora, que clama, que busca o Senhor, sem dar descanso ao seu corpo. Eu falei que não ia fazer nenhum apelo, mas se você sentir no coração, irmã, ser compungido pelo Espírito Santo de vir aqui à frente, fique à vontade. Se quiser ficar no seu lugar, se ajoelhar, falar com Deus, chorar, não tenha vergonha. Às vezes a vergonha, o ego, o orgulho está aprisionando o seu coração. Deus tem falado com você a cada culto, a cada reunião. Vem, se levanta. Mas você não se levanta, não se posiciona. Faz algo diferente, minha irmã. Chama a atenção de Deus nessa manhã. Deixa o ego, o orgulho cair por terra. O que é que você tem medo? De entregar-se totalmente ao Senhor, sem reservas. Fala para o Espírito Santo me ajuda. Às vezes eu penso em orar naquela semana, mas às vezes o tempo, a família, os filhos, o trabalho, a escola, a faculdade, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp não me deixa, mas eu quero viver uma vida de oração e intercessão, meu Pai. Pede ajuda para Ele, minha irmã. Pede ajuda para Ele, meu irmão. Me ajuda, Senhor. Oh, Senhor. Continue orando. Fala com Deus, pede ajuda para Ele. O Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, meu irmão. Se essa é uma fraqueza na sua vida, se posiciona, não tenha medo, não tenha vergonha. Ajuda a tua igreja, Senhor. Ajuda-nos, Deus. Ajuda nas nossas fraquezas, meu Pai. Nós não sabemos como orar, mas o Espírito intercede com nós, por nós, com gemidos inexprimíveis. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, a romper na oração, na intercessão, ó Deus.
Ajuda, Senhor, o teu povo, a tua igreja, Pai, a se posicionar, Deus. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda o teu povo, Pai, a se levantar. Não é por força nem por violência, mas é pelo teu Espírito, Pai. Levanta pessoas nessa manhã, Deus, através do Espírito, que oram, que intercedem, que clamam ao Senhor, sem reservas, ó Pai. Que impede você é o seu título, irmão, de líder, de discipulador, de obreiro, de pastor, de ministro de louvor. Todos nós precisamos nos posicionar como homens e mulheres que oram e intercedem ao Senhor. Não importa currículo na obra de Deus, meu irmão. O que importa é o seu coração diante do Senhor. Eu tinha lembrado disso, esqueci. A igreja toda orava, intercedia, até Pedro ser liberto da prisão. Nessa manhã, Deus quer libertar você da prisão que te acorrenta, impedindo você de orar e interceder, de ter uma vida constante de oração. Eu creio que essa é a vontade de Deus para toda a igreja. Toda a igreja. Irmãos, a gente iniciou aqui no prédio da igreja, todas as quartas-feiras. Eu estou vindo às 5:30 da manhã. Mas o Alex está ficando aí por volta de até 7 e pouquinho. É o início. A gente está iniciando um período de oração aqui no prédio. E gostaria de convidar você que pode e tem condições, estar junto com a gente aqui, das 5:30 às 6:30. E eu acho que o Alex vai até umas 7 e pouquinho. Faça isso em casa também, irmãos. No seu quarto, no seu particular com Deus. Não deixe essa chama se apagar. Exercite o seu espírito através da oração e da intercessão. E você vai ver a revolução que vai acontecer na sua vida espiritual. Na sua vida espiritual, familiar, conjugal, financeira, material, profissional. Deus quer fazer uma revolução em nós, irmão, através da oração e da intercessão. Aleluia, Jesus.